USCIS. Faça USCIS e desenvolva o seu melhor. Estamos juntos aqui, terça-feira, já sabe, a gente se encontra aqui em São Caetano para repercutir o que é notícia nas ruas, nas redes sociais. Nosso encontro sempre a partir das 3h30 da tarde, até 4 e pouquinho. Estamos juntos também nas redes sociais, @WebTVSC, este é o nosso Twitter, tem também o Facebook, WebTV São Caetano, só curtir a nossa página, seguir aí todas as nossas informações, a prestação de serviços, e aqui no site a linha direta de comunicação está aberta, é só deixar o seu nome, informar o e-mail e dar o seu recado. Perguntas, comentários, sugestões, o espaço está aberto. Hoje nós vamos falar de cinema, daqui a pouquinho vai estar por aqui o Antônio Leão Silva Neto, que iniciou aí, já tem um bom tempo, uma paixão pelo cinema. Essa paixão acabou se profissionalizando e rendeu 9 livros, mas o Leão tem sua atividade paralela como economista, não é? Na verdade, é sua função mesmo, é sua profissão, a profissão de economista, e agora, paralelamente, concilia aí esse trabalho, como eu disse, né, reforço, a paixão que virou aí algo profissional. Daqui a pouquinho vamos falar com o Antônio Leão Silva Neto, que vai falar, entre outros livros, sobre o mais ousado projeto, que é o Dicionário de Filmes Brasileiros de Curta e Média Metragens. Daqui a pouquinho, porque a gente começa falando de beleza, e beleza na terceira idade. Ela é a Miss Terceira Idade 2014 de São Caetano e fez bonito na etapa estadual do Miss e Mister Terceira Idade. Falo de Tânia Crispino. Seja bem-vinda, Tânia. Obrigada, muito obrigada. Muito bom recebê-la. E eu gostei muito de você ter me convidado. Bacana. Fiquei contente, obrigada. Para a gente falar desse concurso, né, falar um pouco de você, conhecer mais a nossa Certo. Miss Terceira Idade 2014, que no concurso agora estadual também recebeu o título de Miss Elegância. Sim. Você chegou ao terceiro lugar. Sim. E aí o terceiro lugar tem também esse título Tem de o Miss título Elegância. de Miss Elegância. Como foi esse concurso estadual, Tânia? Foi muito bom, porque é muito bom você poder participar, levar o nome da sua cidade. Eu gostei muito de participar, foi muito bem organizado. E eu fiquei contente com o resultado. Falando em organização, o evento ele foi realizado na última semana, na verdade na última terça-feira, dia 23, no Clube Atlético Juventus, em São Paulo. A abertura ficou a cargo da primeira-dama do estado, Lu Alckmin, e a noite terminou com a apresentação do grupo do trio musical, né, do trio Los Angeles. E esse resultado, você encara isso como um incentivo? Sim. Fala sim. um pouco aí da tua percepção agora, Tânia. Sim, eu encaro. Na verdade, eu entrei nesse concurso a pedido da Margarete, que era ela que organizava o concurso. Ela insistiu bastante, aí eu entrei no concurso, mas sem muita expectativa. Então, esse resultado me deixou bem satisfeita. Porque na minha idade é bom, né? Você ganhar um título desse, né? Você acharia muito deselegante da minha parte se eu perguntasse a sua idade? Não, eu vou fazer 65 anos. 65 anos e olha, lindíssima a Tânia. A gente tem até algumas imagens e tem fotos também dessa etapa estadual do concurso. E claro, eu já tinha visto também, mas comentei com a Tânia, olha aqui, ó, o quanto pessoalmente ela é mais bonita, né? A gente pode até encher a tela aí com a Tânia, o quanto a Tânia é mais bonita pessoalmente. Obrigada. Mas pode falar mais aí, Tânia, desse dia, não é? Desse concurso. Você concorreu com quantas mulheres? Eram 29 cidades, né? São Caetano era a 29ª cidade e todas as cidades representadas pela sua torcida, né? Pelo pessoal da sua cidade. Então foi bem animado, foi muito gostoso. E o Mister também, né, participou, também fez bonito, ficou entre os 10. Que é o Aldo Neri, né, o nosso Mister. O Aldo Neri de Souza é o Mister São Caetano 2014. Isso, ele ficou entre os 10 mais bonitos do estado. E eu tive a felicidade de ficar entre as 3. A gente tem uma foto aí, pessoal, confere aí pra mim, acho que da Tânia com o Aldo, não é?
da nossa... isso quando vocês ganharam aqui em São Caetano, na etapa né? municipal. A etapa municipal. A Tânia e o Aldo Nery de Souza, que é o representante... Ah, e os dois, ó. Bonitão o nosso mister também. Essa é a foto que foi bem veiculada, né? Digamos, a foto oficial, a foto do oficial evento. do evento. E vamos falar dessa etapa, então, São Caetano. Para você chegar ao estadual, você teve de passar por uma etapa municipal. E como é que funciona aqui? São frequentadores de todos os centros de terceira idade? Sim, o pré-requisito é você ser associado a um centro de terceira idade. Nós temos 4 centros de terceira idade no momento. E ter mais de 60 anos. Só isso. E ter cara e a coragem, né? Porque você tem que se expor e tudo. E onde foi a etapa municipal? A municipal foi no Tamoio. Foi no dia 30 de maio. E aí os vencedores, no caso eu e o Aldo, fomos para a etapa estadual, que é essa que aconteceu agora. Iniciou o seu reinado, aí foto com o prefeito de São Caetano, com o Dr. Paulo Pinheiro. Iniciou o teu reinado, chegou à etapa estadual e o evento, aí agora o estadual, pessoal, ele foi promovido pela Associação Brasileira dos Clubes da Melhor Idade do Estado de São Paulo. Sim. Né? Claro, a regional aqui em São Paulo. E contou com representantes, como já disse a Tânia, de 29 municípios paulistas. Para vocês terem ideia, aí a gente tem também imagens desse dia, não é, da semana passada. A Miss Bauru, Eulália Mendes de Almeida, ela foi eleita a Miss Terceira Idade Estadual. Em segundo lugar ficou a Nadir da Silva, que é representante de Guarulhos, que ainda levou o título de Miss Simpatia. Então tem o primeiro lugar, a segunda colocada é Miss Simpatia e a terceira colocada Miss Elegância, que é a nossa Tânia Crispino. E o vencedor do Mister Terceira Idade foi o senhor Rui Eduardo Patrício, da cidade de São Paulo, capital. O segundo colocado e Mister Simpatia foi o Antônio de Paiva, de São José dos Campos. E o terceiro lugar ficou com o Francisco José Araújo, de Osasco. Assim como a Tânia foi a Miss Elegância, ele foi o Mister Elegância. E a gente tem aí essas imagens do dia, não é? E essas outras pessoas, esse pessoal que a gente vê aí, vocês conheceram tudo ali no dia? Tudo no dia. Aliás, um pessoal muito animado. E tinha torcida? Você levou torcida? A São Caetano foi com ônibus. Lógico que as cidades mais longe vieram em caravana, com 2 ou 3 ônibus, né? Mas São Caetano tinha torcida também. E que avaliação você faz das concorrentes? Não só da que foi eleita, da segunda colocada, mas de um modo geral. Eu achei todas muito bonitas, muito simpáticas. Eu não queria estar na pele dos jurados. Dos jurados, que inclusive eram 6 jurados. E todas elas eram muito bonitas. Eu até te perguntei isso porque a Wanda, por exemplo, do bairro Cerâmica, aqui de São Caetano, ela diz o seguinte, ela quer saber se você... Primeiro ela te dá parabéns, porque você é muito linda. E ela quer saber se você é uma mulher vaidosa. Na medida. Na medida? O que é na medida? Eu te perguntei até porque, assim, a tua percepção ali das concorrentes... Essa foi a eleita Miss, né? Essa que está do teu lado? Não, essa é a Miss Simpatia. Ah, a segunda colocada. A segunda colocada. Tá. Essa de que chegou azul agora, acho que até a Miss Terceira Idade do Estado de São Paulo. Eu te perguntei isso porque a gente vê cada vez mais o envelhecimento, vamos dizer assim, com qualidade de vida. Sim. E as pessoas cada vez mais bonitas, as mulheres, parece que a mulher envelhece melhor, não é? A mulher mais bonita. Ela se cuida mais, eu acho. E hoje em dia a gente vê uma pessoa, por exemplo, e a pessoa diz, um exemplo, eu tenho 70 anos, você daria 50 para a pessoa, é impressionante como as pessoas estão bem. Isso é muito bom porque isso reflete na saúde da pessoa, né? A saúde emocional, inclusive. Claro. Porque você se sentir velho, eu acho que é a pior velhice, né? Eu costumo dizer, Tânia, que eu acho que para tudo, a cabeça comanda, né? O cérebro comanda, não é? Se você está bem aqui, reflete. Na medida que eu te falo, a vaidade é que ela não pode ser nem mais, nem menos, igual o sal, né? É o temperinho. Esse é o nosso desafio, encontrar o equilíbrio. Exatamente, porque também muita vaidade, você deixa de lado outras coisas importantes. Você vira escravo, né, da beleza. Então, eu sou na medida, para me manter ativa e bem. Ó, a Elisa do bairro Nova Gerte está dizendo aqui que ficou feliz da vida com esse resultado. Obrigada, que te parabeniza, que você merecia ser a Miss Estadual, que você é muito bonita. Obrigada. E aí a Juliana Martins de Santo André quer saber o segredo de você ser tão linda. Ah, meu Deus, são os olhos dela.
dela, eu acho. Não, eu sou uma pessoa ativa, É. eu sou uma pessoa muito animada, eu trabalhei até bem pouco tempo, então acho que isso também conta, né? Você está sempre em atividade e eu gosto de conviver com gente. E frequenta o centro de terceira idade? Você faz atividade física? O que você faz? Você frequenta os bailes? Como que é a tua vida? Não, os bailes eu não frequento muito, eu frequento as atividades físicas. Tá. Eu faço dança do ventre, eu faço tai chi chuan, faço alongamento, pilates. As viagens você faz? Também não faço muitas não, mas o pessoal tem muita viagem. Eu aqui não... A gente sabe que São Caetano é uma cidade, não é, que tem muitos idosos e que promove muito isso, essa integração. Eu acho que esse concurso também é até um estímulo para quem não participou, se animar, né, para o ano que vem, né? Mulherada, vamos cuidar aí do corpo, né? Não só do da físico, cabeça, né? Mas do espírito, né? Porque você está bem fisicamente, espiritualmente. Para quem sabe, né, ano que vem, tá aqui comigo, tá no concurso estadual. E o concurso estadual é muito gostoso. Eu não tinha ideia, né? Nunca participei. Eu já fui Miss Piscina no passado, mas então você já tem um histórico aí. Num outro contexto, era uma coisa assim mais de brincadeira. Não tinha essa repercussão que teve esse, né? E eu não podia imaginar como era. E gostei do clima, um clima muito pouco competitivo, mais de cooperação, entendeu? É difícil isso, né? E isso eu fiquei bem satisfeita. Também vocês já estão naquela fase, já não estou aqui para competir com ninguém. O que vem é lucro, não é? Não é nem por isso, assim, se prender com bobagem, não é, Tânia? Foi muito gostoso, foi leve. Uma forma de confraternização também. Isso, foi muito bom. E me fala um pouco de você. Você mora onde aqui em São Caetano? A família te apoiou nesse concurso? Apoiou, meu filho, minha filha mora fora, mas sempre em contato, né? A internet ajuda muito, né? Se bem que eu viajo uma vez por ano, vou visitá-la. Ela mora fora do Brasil? Mora. Minha filha mora fora. E meu filho mora aqui em São Paulo e me apoiou, é todo babão, orgulhoso. Então eu tive apoio da família, tive apoio dos amigos, do pessoal do clube, entendeu? Tua filha mora onde? Em Miami. Miami, há muito tempo já? A minha neta é americana, minha neta nasceu em Boston. Tá. E a minha filha está lá já, minha neta tem 15 anos, ela está lá há 8. E você mora onde aqui em São Caetano? Eu moro no Jardim São Caetano. E frequenta qual centro de terceira idade? Qual é o que você é mais assíduo? Nicolau Braito. Nicolau Braito. Que é o mais próximo da minha casa. Tá. Entendeu? E no dia a dia, Tânia, tem muita gente aqui, inclusive com essas perguntas. Aliás, eu quero aproveitar para agradecer o pessoal que está aqui online com a gente, a Maili Munhoz, o Marcos Gonzalez, o Marcos Batista, Anis Teixeira, Marcelo Persiani, Sérgio Maira, a Dona Penha, Marli Provenzano, todo mundo aqui. E grande parte das pessoas, tenho aqui a Milena dizendo que quer chegar na sua idade com a sua beleza, tá? Oh, meu Deus. E tem gente aqui perguntando para você, ainda nessa linha, como é que você se cuida, prática esportiva, e tem uma... Deixa eu ver. Aqui a Renata. Renata quer saber se você, quando foi Miss Piscina na terceira idade ou se você já concorreu quando jovem? Não, nunca concorri quando jovem. Não, nunca se enfiou em concurso de Miss? Não, nunca. Aliás, nem sonhei. Quando eu me aposentei, eu comecei a frequentar o centro de terceira idade, eu fazia hidroginástica e uma professora muito boazinha me inscreveu. E eu entrei assim, meio que para curtir mesmo, né? E aí acabei ganhando, era da terceira idade, né, o concurso voltado para a terceira idade, foi muito bonito, o desfile em cima da piscina e tudo. E a partir daí, quando teve outros concursos de Miss Terceira Idade, eu nunca me interessei. Esse ano é que eu recebi o convite e aceitei, e gostei bastante. O Roberto é de Santo André, ele pergunta aqui ele quer saber se você sempre foi muito bonita e cobiçada pelos homens. Não. Não tinha aquela coisa na juventude de abalar corações? Não, acho que não. Tudo na medida, viu? Tudo na medida? Tudo na medida. Com a Tânia é tudo na medida. Tânia, quanto tempo você mora em São Caetano? Você me contava que não nasceu aqui. Não, né? Não nasci, eu nasci em São Paulo, na Moca, e eu moro aqui desde 67. Então já um bom muitos já anos, é muitos São Caetanense. Já adotei. Quero aproveitar a presença da Tânia aqui para deixar um recado aí para todos, não só para os idosos, enfim. E a vinda da Tânia aqui também é uma forma de homenagear os idosos de São Caetano, de todo o Brasil, porque amanhã, 1º de outubro, é o Dia
Isso é internacional, tá? É o Dia Internacional do Idoso, uma data que foi instituída em 1991 pela ONU, a Organização das Nações Unidas. E aqui em São Caetano vai ser comemorado com um grande evento, a gente já tem aí a informação na tela, vai ser a primeira conferência Conviver Melhor na 3ª e na 4ª idades, tá? É um evento que vai contar, ele é promovido pela Secretaria de Saúde de São Caetano, com palestras, orientações sobre saúde e uma variedade de atividades a partir das 8 da manhã. Você chega às 8 da manhã para o credenciamento e até o meio-dia tem programação no Teatro Paulo Machado de Carvalho, ali no bairro Santa Maria, Alameda Conde de Porto Alegre, 840. Primeira conferência Conviver Melhor na 3ª e na 4ª idades. Muita gente está se perguntando aí, mas que diacho é a 4ª idade, não é? Então, para você saber, a 4ª idade, segundo dados aí, inclusive, do censo, do IBGE, quando a pessoa ultrapassa a casa dos 80 anos, ela está na 4ª idade. E segundo o censo 2010 do IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, São Caetano contabiliza 5.283 pessoas com mais de 80 anos, ou seja, 3,5% dos moradores da cidade. Então tá aí o convite, a apresentação também do programa, né, uma forma de apresentar de uma maneira mais detalhada, apresentar de uma maneira mais próxima até do munícipe, o programa Conviver Melhor, que a Prefeitura acaba de lançar. Tânia, obrigado por ter vindo. Obrigada a você. Parabéns mais uma vez. Tem aqui a faixa de Miss Terceira Idade São Caetano, não é? Até o ano que vem o reinado está garantido. Tá. Tânia Crispino é a nossa Miss Terceira Idade e a Miss Elegância do Estado de São Paulo. Miss Elegância, Terceira Idade do Estado de São Paulo. Parabéns. Muito obrigada. Leve um abraço aí para todos dos centros da Terceira Idade e também para o Aldo, que é o nosso mister. Vou levar, se Deus quiser. Obrigada, obrigado, viu? Tudo de bom para você. Para você também, muito obrigada. Daqui a pouquinho, depois do intervalo, a gente fala de cinema com o Antônio Leão e vai conhecer o trabalho desse economista que passou a catalogar filmes, vida de atores, atrizes, e isso isso resultou, não é, em 9 livros publicados. A gente já volta. Web TV São Caetano, nossa cidade é o canal. Roubo frango desde criança e nunca saí no destaque. Comecei com coxinha, fui pra empadinha e agora eu já tô no frango assado. O frango tá lá, rodando no espeto. Eu só fico esperando. Pá! Dá o bote. A polícia! Na crocodilagem. Mereço ou mereço destaque? No destaque? Não. O que interessa é destaque. Café San Martín, o lugar ideal para tomar aquele cafezinho e ainda saborear lanches salgados, doces e bolos deliciosos. São diversos sabores. Destaque também para o almoço, com pratos rápidos e saladas, opções variadas e preço acessível. Ambiente aconchegante e bom atendimento. Café San Martín, sua nova opção em São Caetano. Rua Amazonas 363, Loja 2, Centro. Meu nome é Marcos Palmeira, comerciante. Você lembra das chuvas na Serra do Rio de Janeiro? Choveu demais. Sem as árvores, a lama se espalhou e morreu muita gente. Mas não precisa ser assim. Por isso, eu assinei pela lei do desmatamento zero. A gente tem que salvar nossas florestas. Meu nome também é Marcos Palmeira, sou ator, brasileiro e também assinei. E você? Assine. Con certeza tú me conoces. Soy López, archichero de 17 de Birigüí. Bicho, topei da vida, porque eu te fiz um dos gols mais bonitos de Brasil e hoje não deixo minha foto no destaque. Fiz um golaço, bicho. Mereci uma foto em la página de esporte. No, esporte não, capa de jornal. Merecia, Ei, cabrão. No destaque? Não. O que interessa é destaque.
Café San Martín, o lugar ideal para tomar aquele cafezinho e ainda saborear lanches, salgados, doces e bolos deliciosos. São diversos sabores. Destaque também para o almoço, com pratos rápidos e saladas, opções variadas e preço acessível. Ambiente aconchegante e bom atendimento. Café San Martín, sua nova opção em São Caetano, Rua Amazonas 363, Loja 2, Centro. Deitado eternamente em berço esplêndido, Ao som do mar e à luz do céu profundo. Fulguras ao Brasil, florão da América. Iluminado ao sol do novo mundo. Do que a terra mais garrida. Teus risonhos, lindos campos têm mais flores. Nossos bosques têm mais vida. Nossa vida em teu seio mais amores. Assine a petição pela lei do desmatamento zero. Eu assinei. E eu também assinei. Eu assinei. abrace essa causa. Assine. Roubo frango desde criança e nunca saí no destaque. Comecei com coxinha, fui pra empadinha e agora eu já tô no frango assado. O frango tá lá, rodando no espeto. Eu só fico esperando. Pá! Dá o bote. A polícia! Na crocodilagem. Mereço ou mereço destaque? No destaque? Não. O que interessa é destaque. Web TV São Caetano, nossa cidade é o canal. Já voltamos aqui São Caetano para o nosso encontro de todas as terças-feiras. Lembrando, tem o grupo aqui São Caetano no Facebook para a gente discutir aí os assuntos, as ações do cotidiano, seja do poder público ou não, enfim, ações do dia a dia em nossa cidade, sempre visando um debate de alto nível, uma cidade melhor, mais bacana para todos nós, certo? Você participa do programa pelas redes sociais, Twitter, @WebTVSC, Facebook, WebTV São Caetano e aqui mesmo em nosso site, basta informar os dados completos, é bacana também a gente saber de onde você fala, certo? Nosso convidado agora é formado em Economia pela FAAP, a Fundação Armando Álvares Penteado, em São Paulo, com pós-graduação em Administração Financeira e Recursos Humanos, mas ele é também um apaixonado por cinema e dedica o tempo livre, não é, a pesquisas direcionadas ao resgate da memória cinematográfica nacional. Ele é Antônio Leão Silva Neto. Bem-vindo, Leão. Muito obrigado. Prazer recebê-lo e eu acho que não dá pra gente dizer muito hoje em dia que o seu tempo vago só, né? Eu acho que, como eu dizia antes do intervalo, essa sua paixão pelo cinema se profissionalizou de tal maneira, porque são 9 livros publicados, dedicados ao assunto e livros que hoje são fonte de referência. Isso. Desde o primeiro que surgiu Na verdade, o primeiro livro surgiu de uma brincadeira, né? Porque eu sempre gostei de cinema e eu fazia umas fichinhas e catalogava todos os atores, os filmes, catalogava e eu comprei um arquivo e colocava nesse arquivo as fichinhas. E aí me deram a ideia, por que você não faz um livro, né? E aquilo ficou na minha cabeça e foi quando eu resolvi fazer o primeiro livro, que era Astros e Estrelas do Cinema Brasileiro, que é um dicionário de atores brasileiros, só brasileiros que tinham uma breve biografia e a filmografia. E isso você lançou em 98? 98. Quer dizer, nessa brincadeira que eu achei que ia ser uma coisa única, acabou surgindo a ideia do segundo, do terceiro e a coisa não parou mais. Foi puxando, um puxava o outro? Foi puxando porque, principalmente o pessoal de imprensa, usa muito meus livros, porque eles não têm material. Hoje, nem tanto, mas na época não tinha material de pesquisa, de datas de nascimento, de filmografia, então... porque hoje tem alguns, por exemplo, para jornalistas, às vezes em redação, como eu falei, o material hoje é fonte de referência, obrigatória, seja para estudante, para quem frequenta, enfim, alguma biblioteca, hoje na internet, para a imprensa mesmo, de modo geral, aí você vai buscar ali dados sobre um ator, aconteceu tal coisa, ou mesmo morte de algum artista. Aí tem, hoje na internet você tem a Wikipedia, IMDb, tem alguns canais aí dedicados ao cinema, mas antigamente era difícil. Era difícil, não tinha. Meu livro veio suprir
essa lacuna. E o primeiro com 1.400 biografias? 1.400. Depois eu fiz a atualização dele em 2010, com 2.200 biografias. Teu catálogo já era de respeito. Aí surgiu, foi interessante, porque logo em seguida surgiram alguns atores, tipo Wagner Moura, Lázaro Ramos, que não estavam no meu livro. Os nomes da nova geração. Não estavam no meu livro, porque na época eles não existiam como atores. E o pessoal me cobrava, pô, mas não tem o Wagner Moura no seu livro? Pá, não tem, porque na época. Daí eu falei, pô, preciso atualizar. Daí eu fiz pela coleção Aplauso, da imprensa que oficial. Que é uma coleção, aliás, eu acho que digna de elogios mesmo, essa coleção Aplauso. Tem 300... tantos itens bacanas, biografias mesmo de atores, atrizes. Quase 300 livros, né? Do fiz teatro, 4 livros cinema, pela Aplauso. Pela Aplauso. Essa tua paixão pelo cinema, isso despertou quando você era criança, mas tem um dado curioso, o veículo, né, esse meio passou a te chamar a atenção a partir do Vigilante Rodoviário? O Vigilante Rodoviário porque meu tio era da Polícia Rodoviária. E o meu tio participou das filmagens do seriado. E eu adorava ver aquele seriado quando era criança. E o Carlos Miranda, que é o vigilante, ele vinha na casa do meu tio. Que foi um ícone, né, de uma geração. Ele encostava lá e eu não acreditava, eu era criança, tinha 6, 7 anos, 8 anos. Então ele encostava lá com aquela cinca e às vezes vinha até o cachorro. E inclusive o Carlos Miranda, que foi durante muito tempo morador ilustre aqui de São Caetano, né? O Vigilante Rodoviário morou em São Caetano, esse ícone da TV, do cinema, morou aqui. Isso. E aí com ele eu comecei a gostar de cinema. Sempre... E aí comecei a colecionar filmes também. Além dele, quem? Mazzaropi? Nacional, você fala? Isso. Porque tem os meus ídolos também. Pode falar dos internacionais. Internacionais, eu adoro Humphrey Bogart, né, Edward G. Robson, Henry Fonda, né, da nova geração, Al Pacino, Robert De Niro, e vai por aí, né? E agora, nacional, eu sempre gostei muito do Anselmo Duarte, né? Anselmo Duarte. Que, inclusive, fez o prefácio do meu primeiro livro. Fiz questão, fui na casa dele, eu morava em Salto, e entreguei o original para ele fazer o prefácio, que era uma coisa que eu queria, né? E o Mazzaropi, ele surgiu porque eu ia no cinema ver os filmes. E o meu projeto de livro era sobre o Mazzaropi, meu primeiro livro. Cheguei aí a fazer as pesquisas, cheguei a ter o livro quase pronto. Foi quando emperrou na parte de direitos autorais, que ia ser em mais ou menos 95, por aí, 94, 95. Olha, Leão, a gente vai falar mais dessas suas referências, lembrando, esse é o Antônio Leão, que no final dos anos 60 passou a colecionar filmes também na bitola 16mm, nós vamos falar disso, mas como tem a ver com o que a gente está falando, eu quero falar dos teus livros e tal. O Orestes é do Rude Ramos São Bernardo. Como você consegue atualizar a história de atores e atrizes que já não estão mais na mídia? Porque acho que o que ele quer dizer aqui, quando a pessoa está muito em evidência, é mais fácil você chegar. E esses atores que, por exemplo, fizeram muito sucesso no passado e hoje mal a gente ouve falar? Esses atores foram os que eu mais fui buscar. Porque os outros todo mundo sabia o que fazia. Então, se você pegar o meu livro, inclusive para o Orestes, esse livro atualizado, Astros e Estrelas, a gente tem disponível para download. O Astros e Estrelas? Tem 4 livros das Aplausos que estão disponíveis para download. A gente tem uma foto com os seus 9 livros aí, com uma compilação aí das 9 capas. E daqui a pouco eu vou falar do que você atualizou aí mais recentemente, mas aí estão os livros do Leão, não é? Aqui, ó, o Astros e Estrelas do cinema brasileiro. Aqui no centro, o mais recente, o Dicionário de Filmes Brasileiros, curta e média-metragem, que nós vamos falar dele daqui a pouco. Ali também em cima, ó, Astros e Estrelas. Esse é o primeiro. É o primeiro. Essa é a versão atualizada, é isso? Esse é o atualizado. Tá. Depois eu fiz o de longa-metragem, que é o meu maior sucesso, é esse livro aqui. Fiz várias tiragens, e foi uma produção minha essa aqui, porque ninguém quis bancar. Eu fiz com dinheiro do meu bolso esse livro, e vendeu adoidado. Que também não tinha de longa-metragem. Tudo que eu procurei fazer foi sempre em cima de coisas que... Você foi pioneiro, não é? Esse aqui foi o maior desafio meu. Foi o Dicionário de Curtas, que é o antecessor desse. Que é o que você atualizou. atualização. Esse aqui foi a pesquisa mais difícil que eu tive. A gente vai falar disso, mas vamos responder aqui para o Orestes. Aí, na tela, para você que está em casa ver todos, as versões inclusive atualizadas, eu falei 9, mas a gente tem as atualizações aí. Qual a dificuldade aí para chegar nos familiares?
alguns atores talvez já não estão mais aqui, já morreram. Qual é a tua dificuldade aí para chegar, para conseguir informações sobre essas pessoas? O grande segredo de tudo, até dou como dica, é organização. Você tem que ter organização de trabalho, tem que planejar. E como minha profissão sempre foi trabalhar em cima de planejamento, então eu usei essa experiência minha para fazer os livros, né? Como eu tinha as fichinhas, eu já tinha os nomes dos atores, então eu sabia o que eu ia procurar. Então aí eu comecei a ir atrás das informações. Então eu fui nas bibliotecas, eu fui na Cinemateca Brasileira, tem um arquivo fabuloso sobre atores, né? Aí já descobre, talvez aqui eu consiga um contato, aqui, ali. E depois eu comecei a ir atrás das pessoas mesmo, dos familiares, né? E entrevistar, pegar material, pegar foto, pegar filmografia, porque não tinha, nós estamos falando em 15 anos atrás, 16 anos atrás, não é muita coisa, né? Mas não tinha essas informações, a Wikipedia não existia, pra você ter uma ideia, né? Então não tinha, o IMDb não existia. Hoje está tudo mais fácil. Hoje está tudo mais fácil, então às vezes as pessoas, você tem que contextualizar um pouco, né? Na época, para entender as dificuldades que eu tive, né? Teve um lance aí interessante, Raul Julián, que foi o primeiro ator brasileiro que fez sucesso em Hollywood, em 1930. Ele trabalhou em Hollywood e filmou no Brasil também. Ele era um dançarino, ele era compositor, ele era cantor, era um Maurício Chevalier brasileiro, né? E um showman. Quando eu fui na Cinemateca, me falaram que ele era vivo. Isso nós estamos falando em 90 e... bem antes do livro aí. E aí eu fui atrás dele e consegui achar. Eu queria entrevistá-lo, mas ele já tinha mais de 90 anos. E consegui achá-lo vivo, mas já totalmente debilitado. E logo em seguida ele veio a falecer. Então, tem vários casos de atores que eu fui atrás, que eu pesquisei. Imagino, muita curiosidade aí. E eu acho que outro dado bacana e curioso, né? Você é do bairro do Ipiranga, ali em São Paulo, isso. E você mantém um cineclube no Ipiranga? Isso. O Cineclube Ipiranga existe há muitos anos. Eu estou lá desde 92, junto com o Arquimedes Lombardi, que é meu companheiro, colecionador de filmes também. E nós, desde 92, que nós fazemos projeções lá em 16mm. Chega mais um pouquinho perto aqui, isso aí, chega aí, isso. Nós fazemos projeções em 16mm. E agora, de uns 2 ou 3 anos para cá, uma vez por mês. Sábado passado nós passamos King Kong, em 16mm. A primeira versão, sala lotada. Que, como eu disse, você no final dos anos 60 começou a colecionar os filmes em 16mm. Hoje... Eu cheguei a ter um acervo de mais de 300 filmes brasileiros em 16mm. Isso também eu acabei... Porque o colecionador de filmes, antigamente, ele era considerado meio inimigo do produtor, né? E depois se percebeu que isso era uma grande besteira. Na verdade, o colecionador ele é um aliado, porque através dos meus contatos, tudo, eu consegui até conseguir cópias que não existiam mais. E através das cópias minhas, o filme foi restaurado. E eu tenho até alguns exemplos para citar. Você acaba contribuindo de várias maneiras, né, com essa cinematografia. Isso. E é o único hoje, então, do Brasil, esse cineclube, onde filmes 16mm são exibidos. Que nós sabemos é o único. Uma vez por mês. Uma vez por mês. Todo último sábado do mês. Último sábado do mês, os filmes 16mm, mas de quarta e sábado tem exibição lá. Em DVD. É Rua Cisplatina 505. Cisplatina 505 no Ipiranga. Na Biblioteca do Ipiranga. Porque o Leão, como eu já disse, é do bairro do Ipiranga, hoje mora em São Bernardo, trabalha em São Caetano, né? E segue aí com essa paixão pelo cinema, inclusive me mandou um livro, né? Essa versão atualizada do dicionário de filmes curta e média metragens, agradeço aqui publicamente, não é? E tem todos os teus outros filmes, os teus outros livros, como eu já disse aqui. Tem uma pergunta aqui também, Leão, para você, que é do Wendel. O Wendel é de São Paulo. Está aí na tela a foto do Leão com o mais novo, não é o mais novo livro, é a atualização mais recente, não é? O que deu mais trabalho para catalogar curtas-metragem? Pergunta o Wendel. Eu acho que por conta aí dessa história do curta não ser tão divulgado, né? Talvez, sei lá. O curta-metragem ele é discriminado. Né? Principalmente pelos próprios produtores, porque muitos diretores, produtores e diretores, muitos diretores renegam até isso. Não gosta de dizer que fez curta-metragem. Então,
99% dos diretores brasileiros começaram fazendo curta-metragem. E hoje a gente tem um filme aí com muita chance de chegar ao Oscar, né, que é Hoje Eu Quero Voltar Sozinho, que foi um filme elogiadíssimo no mundo todo, aliás, está sendo exibido na China. Nossa, já vi o cartaz desse filme em vários idiomas, e mesmo trailers e vídeos do filme. E é um filme que originou num curta-metragem. Exatamente. Você vê que curioso, mas pode seguir aí falando. Então a dificuldade é realmente isso aí que você falou. O curta-metragem ele só passa em festival. Antigamente aí você tem de buscar esses organizadores. Isso. Antigamente tinha a lei do curta, que passava no cinema, né? Nos anos 70, era obrigatório passar um curta. Mas chega hoje, mais aqui, Antônio. O pessoal não... você está indo muito longe de mim. Você está falando que você quer se distanciar. Tá bom aí, pode ficar aí. Desculpe. Então o curta-metragem como ele passou em festival, o público não tem acesso a esse tipo de material. Consequentemente não tem muita divulgação. Eu acredito que alguns nem vão para festivais, né? Nem vão. O cara produz e, quer dizer, ele inscreve, mas não é selecionado, né? Então o que eu fiz? Para poder fazer esse livro, eu consegui os arquivos dos filmes inscritos, né, dos festivais. Então, por exemplo, em Gramado, eles selecionam 20, 30 curtas, mas tem 500 inscritos. Então o que eu fiz? Eu consegui os arquivos dos inscritos. Então com isso eu tinha já um rol grande de filmes para lançar, né? E esse dicionário fala da produção, enfim, com nomes de atores, tudo. A sinopse, tudo. Ficha técnica completa. É outra coisa interessante que você mencionou. A maioria das pessoas, quando menciona um filme brasileiro, só coloca o título, o diretor, o ano e um ator. Né? No meu caso, eu coloco a ficha técnica completa. Então, por exemplo, todos os técnicos, porque importantíssimo, né? O fotógrafo, cenógrafo, toda a equipe, até no caso do longa, né? Do curta nem tanto, que a equipe é pequena, mas no caso do longa tem um caso que a ficha é desse tamanho. Eu coloco até o motorista da produção, eu coloco, não tem essa informação. Tudo aquilo que às vezes o pessoal não tem paciência para ler no fim do filme ali, a letrinha subindo na tela, correndo. Depois tem uma breve sinopse, tem o elenco, uma breve sinopse, depois tem umas curiosidades, e aí participação em festivais e prêmios. É uma forma até de prestigiar esses diretores, esses atores, não é, também, e toda a equipe técnica dos curtas-metragens. Só tenho mesmo que te parabenizar e deixar mais uma vez o convite aí para quem, assim como você, é um apaixonado por cinema, curtir essas sessões no Cineclube do Ipiranga, né? E tá feito convite, quando puder volte também. Muito obrigado. E vou apreciar, porque é um catálogo bem aí com sustância mesmo, esse catálogo sobre curtas e médias metragens brasileiros. Como eu disse, não deixa de ser uma importante referência para estudantes de cinema, para quem é do meio, não é do meio artístico, e claro, para os apreciadores da sétima arte. Obrigado por ter vindo, viu, Leão? Eu que agradeço pelo convite. Disponha, precisando. E parabéns aí por essa dedicação, essa precisão econômica ao criar todos esses projetos. Parabéns. Obrigado a você que esteve com a gente, que participou aqui ao vivo e também em nossas redes sociais. Toda terça, das 3h30 às 4 da tarde, a gente se encontra aqui em São Caetano. Lembrando que terça-feira também é dia de O X da Questão, com Ney Gonçalves Dias e Éder Xavier por aqui às 7 da noite. A gente se vê. Você acabou de assistir Aqui São Caetano. Oferecimento USCIS. Faça USCIS e desenvolva o seu melhor.